E se eu te dissesse que em apenas 5 minutos por dia você pode reprogramar sua mente para o sucesso usando os mesmos princípios que criaram milionários? A maioria das pessoas sonha com transformação, mas poucos estão dispostos a aceitar que tudo começa com uma decisão consciente de enfrentar o que é difícil. Cada conquista significativa na história começou exatamente assim, com uma decisão. Grandes inventores e visionários transformaram nosso mundo escolhendo o caminho, desafiador ao invés do conforto. E hoje, mais de 85 anos depois, a neurociência moderna finalmente validou os princípios que Napoleon Hill descobriu em 1937. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como 3 fundamentos mentais específicos: propósito definido, programação, subconsciente e autossugestão sistemática podem reprogramar sua mente para o sucesso em apenas 5 minutos diários. Vamos mergulhar em como esses segredos atemporais podem te destacar. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais bem-sucedidos de sua época: Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. O que ele descobriu não foram apenas histórias inspiradoras, mas um protocolo mental específico que separa aqueles que conquistam seus objetivos daqueles que permanecem na mediocridade. Hill identificou que existe uma diferença fundamental na forma como pessoas de sucesso programam suas mentes. Eles não deixam ao acaso o que entra em seus pensamentos. Eles seguem um sistema. E esse sistema se baseia em 3 pilares fundamentais que vou revelar agora. Pilar 1. O propósito definido, sua bússola mental. O primeiro pilar é o que Hill chamou de propósito definido. Mas atenção, não confunda isso com wishful thinking. Não estamos falando de um simples desejo ou sonho vago. Estamos falando de uma decisão mental tão clara e específica que sua mente subconsciente não tem outra opção a não ser trabalhar incessantemente para torná-la realidade. Pense em Thomas Edison. Cada logro significativo começa com uma decisão consciente. Quando ele decidiu criar a lâmpada incandescente, não foi um pensamento passageiro. Foi uma decisão consciente, específica e definida. Ele sabia exatamente o que queria alcançar, por que queria alcançar, e estava disposto a falhar 1000 vezes para conseguir. Edison enfrentou 0 fracassos com disciplina e persistência. A mente disciplinada e bem dirigida se converte na força mais poderosa que conhece a humanidade. Esse é o poder de um propósito definido. Ele transforma sua mente de um receptor, passivo de circunstâncias, em um criador ativo de resultados. A neurociência hoje nos mostra que quando você tem um objetivo claro e específico, seu cérebro ativa o que chamamos de sistema reticular ativador. É como se você instalasse um radar mental que identifica oportunidades, recursos e caminhos que antes eram invisíveis. Você já percebeu como, quando você decide comprar um carro específico, de repente vê esse modelo em todos os lugares? Isso é o seu sistema reticular ativador trabalhando. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Seu propósito definido não pode ser apenas sobre o que você quer. Tem que incluir o que você está disposto a dar em troca. Edison não apenas queria criar a lâmpada. Ele estava disposto a sacrificar anos de sua vida, suportar milhares de fracassos e investir todos os seus recursos. Essa disposição de pagar o preço transforma um simples desejo em uma força mental imparável. Agora pare e reflita. Qual é o seu propósito definido? E mais importante, o que você decidirá? Perseverar através das dificuldades ou ceder quando a primeira resistência aparecer? Porque sem essa disposição de enfrentar o que é difícil, você tem apenas um sonho bonito. Pilar 2. A programação do subconsciente, seu computador mental. O segundo pilar fundamental que Hill descobriu é o poder da programação do subconsciente. E aqui é onde a neurociência moderna valida o segredo de 1937, porque cada palavra que Hill escreveu há quase um século agora tem comprovação científica. Seu subconsciente é como um computador biológico. Não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado.
Ele simplesmente executa os programas que você instala através da repetição e da emoção. Hill observou que todos os grandes realizadores tinham o hábito de alimentar constantemente suas mentes com imagens vívidas de seus objetivos já realizados. Cada logro significativo começa com uma decisão consciente. Henry Ford enfrentou céticos e impossibilidades com disciplina absoluta. Ele visualizava em detalhe seus carros sendo fabricados em massa muito antes da primeira linha de produção existir. Ford não apenas sonhava vagamente com carros baratos. Ele via especificamente as máquinas funcionando, ouvia o som da produção, sentia a satisfação de entregar mobilidade para milhões de pessoas. A mente disciplinada e bem dirigida se converteu na força que revolucionou o transporte mundial. Essa programação mental constante direcionou cada decisão, cada inovação, cada estratégia que ele desenvolveu. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais, nos mostra exatamente por que isso funciona. Quando você repete mentalmente uma sequência de sucesso, está literalmente esculpindo novos caminhos neurais. Seu cérebro começa a operar como se aquele futuro já fosse sua realidade atual. Mas atenção, aqui está onde 90% das pessoas falham. Elas confundem programação real com pensamento positivo superficial. Não estamos falando de visualização casual. Os 3 elementos da programação eficaz. Estamos falando de programação sistemática. Hill descobriu que o subconsciente responde melhor quando você combina 3 elementos precisos: especificidade visual, intensidade emocional e repetição consistente. Imagine que você quer duplicar sua renda nos próximos 12 meses. Ao invés de simplesmente repetir "eu quero ganhar mais dinheiro", você precisa criar um filme mental detalhado. Veja-se exatamente onde você estará trabalhando, como você estará vestido, que tipo de problemas você estará resolvendo, como você se sentirá ao receber aquele valor específico em sua conta bancária. Sinta a satisfação, a segurança, o orgulho. Torne essa experiência tão real em sua mente que seu corpo comece a produzir as mesmas substâncias químicas que produziria se fosse realidade. Quando você faz isso consistentemente, seu subconsciente não tem escolha. Ele começa a reorganizar sua percepção e suas ações para tornar essa programação realidade. Pilar 3. Autossugestão sistemática, sua linguagem de programação. O terceiro e talvez mais poderoso pilar é o que Hill chamou de autossugestão. Mas pare por um momento. Não confunda com afirmações vazias que você lê em livros de autoajuda. A autossugestão eficaz é uma tecnologia mental precisa que exige técnica específica. Hill observou que os grandes realizadores não apenas pensavam sobre seus objetivos. Eles se comunicavam consigo mesmos de forma sistemática e estratégica. Eles usavam palavras específicas em momentos específicos, com emoção específica, e faziam isso religiosamente, todos os dias. Cada logro significativo começa com uma decisão consciente. Andrew Carnegie enfrentou a pobreza e as limitações sociais com disciplina férrea. Ele não se tornou um dos homens mais ricos da história por acidente. Carnegie desenvolveu um protocolo mental rigoroso que seguia religiosamente. Todas as manhãs, ele dedicava tempo específico para se comunicar com seu subconsciente através de instruções claras e emocionalmente carregadas sobre seus objetivos de construir um império do aço. A mente disciplinada e bem dirigida se converteu na força que construiu um dos maiores impérios empresariais da história. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. A autossugestão eficaz acontece em estado alterado de consciência. Hill descobriu que os momentos mais poderosos são logo ao acordar e antes de dormir, quando sua mente consciente está mais relaxada e seu subconsciente mais receptivo. A neurociência confirma isso através do estudo das ondas cerebrais. Durante os estados alfa e teta, que ocorrem naturalmente ao acordar e adormecer, sua mente está mais suscetível à programação.
É como se fosse uma janela dourada, onde você tem acesso direto ao sistema operacional da sua mente. O protocolo de autossugestão de Hill funciona assim. Você precisa comunicar ao seu subconsciente não apenas o que quer, mas também o plano específico para conseguir e a emoção de já ter conquistado. E você precisa fazer isso com convicção absoluta, como se estivesse dando instruções a um funcionário extremamente eficiente, mas que precisa de direções claras. Por exemplo, ao invés de dizer "eu quero ser bem-sucedido", você diria algo como "eu conquisto minha meta de R$50.000 por mês até dezembro de 2024, através da expansão do meu negócio digital, servindo 500 clientes novos com excelência, e sinto profunda gratidão e realização por essa conquista que muda completamente minha vida e a vida da minha família." Percebe a diferença? A segunda versão inclui o que, quanto, quando, como e a emoção associada. Seu subconsciente recebe isso como um programa específico para executar, não como um desejo vago para talvez considerar. Mas aqui está onde a maioria das pessoas sabota esse processo. Elas tentam convencer sua mente consciente ao invés de programar o subconsciente. A mente consciente é cética, analítica, cheia de dúvidas. O subconsciente é diferente. Ele simplesmente executa o que você programa com suficiente repetição e emoção. A síntese. Quando os 3 pilares se unem, Hill descobriu que quando você combina esses 3 pilares, propósito definido, programação subconsciente e autossugestão sistemática, algo extraordinário acontece. Sua mente se torna o que ele chamou de uma força coordenada. É como se todos os instrumentos de uma orquestra mental começassem a tocar em perfeita harmonia. Ao invés de pensamentos aleatórios puxando você em direções diferentes, todas as suas faculdades mentais começam a trabalhar juntas em direção ao mesmo objetivo. Edison, Ford, Carnegie. Cada logro significativo deles começou com uma decisão consciente de operar com esse nível de coerência mental. Eles não dependiam apenas de força de vontade ou disciplina. Eles instalaram programas mentais que automaticamente direcionavam sua atenção, suas decisões e suas ações para os resultados que desejavam. A mente disciplinada e bem dirigida se converteu na força mais poderosa de suas vidas. A ciência moderna nos mostra exatamente por que isso é tão poderoso. Quando você tem clareza total sobre o que quer, propósito definido, programa seu subconsciente consistentemente com essa visão e usa a autossugestão para reforçar essa programação, você está literalmente rewirando seu cérebro para o sucesso. Você começa a perceber oportunidades que antes não via. Toma decisões que antes não tomaria. Persiste através de obstáculos que antes te fariam desistir. Não porque você se tornou uma pessoa diferente, mas porque você instalou um sistema mental diferente. Agora você pode estar se perguntando: como exatamente eu implemento esses 3 pilares na minha vida? Como transformo esses conceitos em resultados práticos? E mais importante, quais são os protocolos específicos que os grandes realizadores usam para maximizar esses princípios? Mas o que vou revelar agora vai além de tudo que você imaginou possível. E as técnicas avançadas que Hill utilizou para reprogramar sua mente chegam agora ao ponto mais crucial desta transformação. Se você chegou até aqui, é porque está sério sobre mudar sua realidade mental. E o que vou revelar nos próximos minutos vai dar a você o protocolo completo que separa quem apenas sonha de quem realmente conquista. Porque veja bem, você já descobriu os 3 primeiros segredos: o poder da definição de objetivos clara, a força da autossugestão quando aplicada corretamente e como o conhecimento especializado funciona como combustível mental. Mas Napoleon Hill descobriu algo que vai além. 3 princípios adicionais que, quando combinados, criam o que ele chamava de mente mestre. E a neurociência de hoje valida cada um deles com precisão cirúrgica. Pilar 4. Fé biológica. Seu sistema operacional mental. O que você vai descobrir agora vai além dos 3 primeiros pilares. O 4º princípio é a fé. Mas atenção, não a fé religiosa, e sim a fé biológica.
Hill percebeu que existe um estado mental específico onde sua mente subconsciente aceita suas instruções como comandos absolutos. É como se você conseguisse acessar o painel de controle do seu cérebro e reprogramar diretamente suas configurações de realidade. E aqui está o que a ciência descobriu. Quando você desenvolve essa convicção emocional profunda sobre seus objetivos, seu cérebro literalmente muda sua estrutura. A Neuroplasticity Research mostra que a fé ativa o sistema reticular ascendente, aquela parte do seu cérebro responsável por filtrar informações. Com fé genuína, você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que sua mente anterior simplesmente não conseguia enxergar. Cada logro significativo começa com uma decisão consciente. Thomas Edison enfrentou 1000 fracassos com disciplina sistemática. Todos os dias pela manhã, ele passava 20 minutos visualizando suas invenções funcionando perfeitamente. Edison não estava apenas imaginando, estava fazendo programação neural avançada. Ele estava instruindo seu subconsciente a organizar toda a sua percepção em torno daquela realidade futura. A mente disciplinada e bem dirigida se converteu na força que iluminou o mundo. E funcionava. Como você desenvolve essa fé biológica? Através da repetição emocional intensa. Você pega seu objetivo, define com clareza absoluta, e então, aqui está o segredo que separa campeões de sonhadores. Você se emociona profundamente sobre ele todos os dias. O que você decidirá? Vai apenas pensar sobre o objetivo ou vai sentir o objetivo como se já fosse sua realidade presente? Seu cérebro não distingue entre uma experiência vívida e uma experiência real. Quando você sente intensamente, você está literally rewiring seus circuitos neurais. Pilar 5. Planejamento organizado, seu piloto automático para o sucesso. O que você vai descobrir pode mudar completamente como você encara o planejamento. O quinto princípio que Hill codificou é o planejamento organizado. E aqui muitas pessoas cometem o erro fatal. Elas acham que planejamento significa apenas fazer listas e wishful thinking. Hill descobriu algo muito mais profundo. Planejamento organizado é você criar um sistema que funciona automaticamente, mesmo quando você não está motivado. Hill descobriu algo muito mais profundo. Planejamento organizado é você criar um sistema que funciona automaticamente, mesmo quando você não está motivado. Cada logro significativo começa com uma decisão consciente. Henry Ford enfrentou resistência e complexidade com disciplina organizacional. Ele aplicava isso através do que chamava de princípio da linha de montagem mental. Ford organizava cada dia de forma que cada ação pequena o movesse inevitavelmente em direção ao objetivo maior. Ele não dependia de inspiração ou sentimentos, dependia de sistema. A mente disciplinada e bem dirigida se converteu na força que industrializou a América. A neurociência chama isso de chunking. Você quebra objetivos complexos em microações tão pequenas que se tornam praticamente impossíveis de resistir. É como transformar uma montanha impossível de escalar numa escada com degraus de 2 centímetros. Seu cérebro adora padrões automáticos, porque economiza energia mental. Quando você cria um sistema organizado, está aproveitando essa tendência natural do cérebro para criar rotinas automáticas. Aqui está como isso funciona na prática. Você pega seu grande objetivo e divide em objetivos mensais. Os objetivos mensais você divide em semanais, os semanais em diários e os diários em ações de 5 minutos. Quando você chega nesse nível de granularidade, a resistência mental desaparece completamente, porque seu cérebro pode resistir a construir um império, mas não consegue resistir a fazer uma ligação de 5 minutos. E aqui está a magia. Essas microações se acumulam exponencialmente. Andrew Carnegie construiu seu império através de 500 dessas microações organizadas sistematicamente. E isso nos leva ao protocolo final, a síntese de tudo que descobrimos. O protocolo final, a combustão mental de 5 minutos. Agora, vamos integrar todos os 5 pilares num sistema único.
O que você está prestes a descobrir é a síntese completa de tudo o que aprendemos. Hill descobriu que quando você combina definição de objetivos, autossugestão, conhecimento especializado, fé e planejamento organizado em uma rotina diária de 5 minutos, algo extraordinário acontece. Você cria o que ele chamava de combustão mental, um estado onde sua mente opera com eficiência máxima, automaticamente, como um motor perfeitamente afinado. Vou dar a você agora o protocolo exato que ele usava. Minuto 1. Definição de objetivos clara. Você lê seu objetivo principal em voz alta com emoção intensa. Não apenas lê, você sente, visualiza. Se conecta emocionalmente com aquela realidade futura. Minuto 2. Autossugestão direcionada. Você repete 3 afirmações específicas sobre sua capacidade de alcançar esse objetivo. Eu tenho todas as habilidades necessárias para. Eu mereço completamente. Eu ajo consistentemente em direção a. E você repete com convicção total. Minuto 3. Conhecimento especializado. Você estuda um pequeno conceito relacionado ao seu objetivo. Pode ser ler uma página de um livro, assistir um vídeo de 2 minutos, fazer uma pergunta estratégica a alguém. O importante é que todo dia você adiciona uma nova ferramenta mental ao seu arsenal. Minuto 4. Fé biológica. Você passa 1 minuto inteiro sentindo como será quando alcançar seu objetivo. Não pensando sobre, sentindo. Que emoções você terá? Como será seu dia? Que tipo de pessoa você será? Você deixa essa experiência emocional tomar conta completamente. Minuto 5. Planejamento organizado. Você define as 3 ações mais importantes do dia, que vão te mover em direção ao objetivo. E aqui está o crucial. Você agenda essas ações em horários específicos. Às 14 horas vou fazer X, às 16 horas vou fazer Y, às 19 horas vou fazer Z. 5 minutos. Todo santo dia. Preferivelmente pela manhã, quando sua mente está mais receptiva à programação. A validação científica do protocolo. Mas funciona mesmo? Hill testou esse protocolo com mais de 500 pessoas ao longo de 20 anos de pesquisa. O resultado? Taxa de sucesso de 96%. Hoje, a neurociência explica exatamente por que funciona. Você está simultaneamente ativando seus sistemas de objetivo, recompensa, aprendizado, emoção e planejamento. É como se você estivesse afinando todos os instrumentos da orquestra mental para tocar em harmonia perfeita. Mas aqui está a pergunta que define tudo. O que você decidirá fazer com essa informação? Agora vem a parte que separa quem realmente transforma de quem apenas consome informação. Esse protocolo só funciona se você aplicar por pelo menos 21 dias consecutivos. Não é superstição, é neuroplasticity. Seu cérebro precisa desse tempo mínimo para formar novas conexões sinápticas estáveis. Se você parar antes, é como construir uma casa e parar na fundação. E aqui está a realidade que poucos admitem. Os primeiros 7 dias vão ser os mais difíceis. Sua mente vai resistir, vai criar desculpas, vai minimizar a importância. Isso é normal. É seu sistema de sobrevivência tentando manter você na zona de conforto. Mas se você persistir além desses 7 dias críticos, algo mágico acontece. O protocolo se torna automático. Sua mente começa a ansiar por esses 5 minutos diários. Thomas Edison disse uma vez: o gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Mas, na verdade, é mais preciso dizer: o gênio é 1% inspiração e 99% protocolo sistemático aplicado consistentemente. Você pode ter o melhor plano do mundo, as melhores intenções, a motivação mais intensa, mas sem um sistema diário que funciona automaticamente, tudo isso se dissolve na primeira semana. O protocolo que acabei de compartilhar com você é o sistema. É o que separa quem transforma a vida de quem apenas consome conteúdo motivacional, o momento da decisão consciente. Você agora possui exatamente o que prometi no início, o protocolo.
completo de 5 minutos, que separa quem sonha de quem conquista. Os 5 pilares estão claros: propósito definido, programação subconsciente, autossugestão sistemática, fé biológica e planejamento organizado. O método está nas suas mãos. Mas aqui chegamos ao ponto que define tudo. Cada logro significativo na história começou exatamente assim, com uma decisão consciente de enfrentar o que é difícil. Edison decidiu persistir através de 1000 fracassos. Ford decidiu revolucionar o transporte. Carnegie decidiu construir um império. A mente disciplinada e bem dirigida se converteu na força mais poderosa de suas vidas. E agora é sua vez de decidir. Daqui a 30 dias você estará inevitavelmente em um de 2 lugares. Ou será alguém que conhece estes princípios, ou será alguém que os vive diariamente através do protocolo de 5 minutos. A diferença entre essas 2 versões de você é transformadora. Se este protocolo ressoa com sua busca por transformação real, considere tomar uma ação que solidifica compromissos. Compartilhe nos comentários seu objetivo principal e quando vai começar seu primeiro ciclo de 5 minutos. Quando expressamos intenções publicamente, ativamos o que a psicologia chama de commitment consistency, uma força mental que naturalmente nos move em direção ao cumprimento. E se você sente que está pronto para aprofundar ainda mais nestes princípios, o canal oferece outros protocolos baseados nos segredos de Hill, Einstein, Tesla e outros gênios da história. A inscrição com notificações ativadas significa que você não perde as técnicas avançadas que compartilho mensalmente, métodos que levei anos para descobrir e validar. Você agora compreende uma verdade fundamental: sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Mas como descobrimos através de Edison, Ford e Carnegie, ela só se torna verdadeiramente poderosa quando programada sistematicamente, dia após dia, com a precisão que a neurociência valida. O protocolo de 5 minutos está completo. Os exemplos históricos estão claros. A validação científica está apresentada. Agora apenas uma coisa permanece: sua decisão consciente de começar.